Esse tema tem ensejado muita discussão, por isso que eu deixei aqui uma lâmina específica para tratar disso, mas, enfim, o Supremo decidiu, em 2017, nesse RE 574706, em regime de repercussão geral, quer dizer, a decisão que vale para todos, que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS, né? Pegando esse conceito do Supremo e olhando para a composição dos meus tributos, eu tenho que dizer também que o ISS não incide sobre a minha receita bruta, não pode compor minha base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, tanto quanto o ICMS. O Supremo não decidiu sobre ISS, o Supremo decidiu sobre ICMS. Então, essa é uma outra discussão possível para aqueles que pagam ISS, ou para aqueles que pagam ICMS e ISS, né? Tem muita gente que está submetida aos dois tributos, né? O Supremo, nessa decisão, para nós está muito claro nos votos, ele afirmou que o ICMS débito é a grandeza a ser excluída. Débito, saída, né? A gente sabe que o ICMS funciona no regime da não cumulatividade. Entrada gera um crédito, saída gera um débito, eu recolho no final de um determinado período, no mês, o saldo. Débito, saída, menos crédito, entrada. Esse é um regime não cumulativo. Mas o Supremo, aí sim, com muita propriedade, no nosso modo de ver, acertadamente, decidiu que é o ICMS débito que deve ser excluído, ICMS da saída, e não ICMS pago. Entretanto, a Receita Federal, como era de se esperar, né, fez um movimento lá e baixou uma solução de consulta interna, COSIT 13, dizendo que para ela a decisão do Supremo não era o ICMS débito, era o ICMS devido, débito menos crédito, a ser excluído. Isso gerou uma aflição muito grande no mercado, as decisões judiciais estavam transitando em julgado, e às vezes sem essa clareza nas decisões, né? Ao mesmo tempo que a Receita baixou essa solução de consulta, a Fazenda ingressou com embargo de declaração lá no Supremo, para exatamente afirmar isso. Desembargo de declaração é um recurso que não tem o efeito de modificar a decisão, é só para esclarecer, né? Omissão, o eventual defeito da decisão, mas não pode mudá-la. Embargo de declaração, a rigor, não tem efeito que a gente chama modificativo. Para nós, restou muito claro, que a decisão do Supremo é pela grandeza do ICMS débito. Agora, se a decisão judicial que beneficia a empresa não tem essa clareza, né, não distinguiu qual a grandeza a ser excluída, por cautela, para aquelas empresas que têm decisões transitadas em julgado, a gente pode pensar em apropriar o crédito, considerando a grandeza que a Receita chancela, até eventualmente a definição do Supremo no julgamento desse embargo de declaração aí no RE 574706. É uma estratégia para que as empresas já possam apropriar o crédito, não total, com base no ICMS débito, mas pelo menos parcialmente até a eventual definição do tema pelo Supremo. O Supremo já marcou esse julgamento por 2 vezes, e já adiou por 2 vezes. Para vocês terem uma ideia, da letargia que domina a nossa Suprema Corte. Esse julgamento foi em 2017. Nós estamos em 2020 e o Supremo foi incapaz de dizer aquilo que ele já disse, né? Já são quase 3 anos. E isso numa discussão que já tinha 20, que perambulava perante o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, decisão judicial lenta ou procrastinada pelo tempo, não se faz justiça. Se gera esse cenário de insegurança jurídica que nós estamos vivendo aí, em grande parte pela letargia, pela omissão da Suprema Corte em decidir aquilo que está lá nos balcões dela para ser decidido, né? Então, o Supremo fica postergando, a Receita Federal, claro, que vai querer defender o seu caixa, vai dizer que é isso e não é aquilo, o Supremo não decide, né? E os contribuintes, às vezes, ficam nesse emaranhado de entendimentos e de conflitos sem ter um norte. Agora, as decisões estão transitando em julgado, todas elas, né? A Receita Federal, a Fazenda, nem tem recorrido mais,
E as decisões são muito claras no sentido do débito ser excluído, né, do semestre de débito ser excluído. A empresa tem que, eventualmente, pensar em qual estratégia após as decisões transitarem em julgado, nesse tema ainda, de certa forma, confuso da exclusão do ICMS. Mas, voltando aqui à lâmina, pensem também na exclusão do ISS, que, embora não tenha sido decidido pelo Supremo, é uma boa possibilidade.